Bom dia, meninos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar as nossas revisões para as provas, que serão na semana que vem. Aí, um dia antes da prova, eu vou estar lançando o vídeo para vocês estarem assistindo com as revisões, ok? Hoje nós vamos fazer a revisão de português, de língua portuguesa e de ciências, ok? Para o conteúdo da nossa avaliação, da nossa provinha de língua portuguesa, nós vamos estar estudando anúncio publicitário, frase, período, oração, intertextualidade, linguagem verbal e não verbal, ok? Todos esses conceitos a gente viu dentro de anúncio publicitário, certo? O anúncio publicitário, ele serve não somente para divulgar alguma marca, ele divulga também alguma ideia, conscientiza as pessoas de fazerem alguma coisa, certo? Um exemplo que vocês estão vendo muito hoje em dia são as pessoas como? Usando máscara, certo? Para quê? Para conscientizar a gente de se prevenir contra o coronavírus, ok? Atualmente, a gente é obrigado a sair de casa com máscaras. Eu não sou obrigada a ficar em casa de máscara gravando. Mas eu sou obrigada a sair de casa, para qualquer lugar que eu for, utilizando a máscara, certinho? Então, isso é um tipo de anúncio para conscientizar a população, certinho? Na página 5 do livro de português de vocês está escrito assim, ó: anúncio publicitário são textos que objetivam promover uma marca, vender um produto, divulgar um serviço ou ainda comunicar uma ideia. Esse gênero textual visa influenciar o comportamento das pessoas para adquirir o bem, o produto ou serviço anunciado, ou para agir de determinada forma em relação a problemas diversos que atingem a sociedade. Para isso, são usadas estratégias de convencimento que despertam as pessoas sentimentos de prazer, paixão e adesão. Esses anúncios publicitários podem ser vistos aonde? Em jornais, revistas, através do rádio, da televisão e da internet também. Às vezes você está em algum site ou está jogando, aparece o anúnciozinho no canto para você estar adquirindo algum produto ou atualmente se prevenindo contra o coronavírus também. Sempre aparece um anúncio: use máscaras, não se descuide, use álcool em gel, faça a higiene de forma correta. Então isso também é uma forma de anúncio publicitário e de convencer o público a aderir àquilo. A linguagem verbal, ela é utilizada também no anúncio publicitário. O que seria ela? Ela é expressada por meio de palavras, certo? É através das palavras que a gente usa para expressar a mensagem que a gente quer passar. Na página 5 ainda está escrito: linguagem verbal é aquela expressa por meio de palavras escritas ou faladas. Enquanto a linguagem não verbal comunica ideias por meio de quê? Por meio de outros recursos. Quais seriam eles? Por meio de imagens, de cores. Às vezes você vê um anúncio com uma cor vermelha, você já vai dar mais atenção para ele, certo? Porque no semáforo a cor vermelha significa para você parar. Então, quando você vê uma cor vermelha, você vai ficar mais atencioso para saber o que está sendo proibido ou o que ele está querendo te passar, qual mensagem que ele quer te passar de perigo, de cuidado, certo? Então vamos lá. Linguagem verbal é utilizado o uso das palavras, certo? O uso de escrita. Linguagem não verbal, utilizado o uso de imagens e cores, ok? E é a prova de que nós entendemos a linguagem não verbal. Não precisa de ter palavras escritas para a gente poder entender o que está sendo dito, né? O que está sendo falado. Intertextualidade, o que é isso? É a relação entre dois ou mais textos. O que quer dizer? Quando você lê algo e lembra de outro texto, certo? Ou então quando você vê alguma imagem que te remete à lembrança de outra imagem, de outra leitura. Frase, oração e período. Frase é todo e qualquer tipo de enunciado que consegue te transmitir algo, transmitir uma ideia de forma completa, certo? Vamos supor a palavra socorro.
você consegue entender, certo? Então, ela é uma frase que te passa um sentido, que ele transmite para você uma ideia, você consegue entender, certo? Existem também as frases verbais e as frases nominais, certo? As frases nominais podem ser classificadas também como frase não verbal, ok? A frase nominal, ela não contém verbo, certo? Por isso que ela é nominal ou não verbal. Um exemplo é obras na pista. Tem uma plaquinha escrito obras na pista. Não tem verbo nessa frase, certo? Então ela é uma frase nominal. Agora, uma frase que pode estar escrita também: há obras na pista. Existe já o verbo há, certo? No sentido de existir mesmo. Há obras na pista. Ela é uma frase verbal. Agora, quando está escrito só obras na pista, é uma frase nominal ou uma frase não verbal, certinho? Vamos utilizar ainda a frase há obras na pista, certo? Há obras na pista é uma frase, porque indica uma ideia, você consegue entender. É uma oração, porque tem um verbo, certinho? E é um período, porque ele tem uma oração, ok? Então vamos lá. Oração só é oração quando ela tem verbo, ok? Se não tiver verbo, é apenas uma frase o quê? Nominal, certo? Uma frase verbal, ela é uma oração e um período. Por quê? O período, ele tem que conter uma oração, certinho? Quando uma frase tem dois verbos, ela tem duas orações, certo? Sabemos que existe um período quando na frase há uma oração, certo? E sabemos que existe uma oração na frase quando na frase há verbo. Ou seja, se na frase existe mais de um verbo, existe mais de uma oração. Cada verbo é uma oração, certinho? Um exemplo de uma frase com mais de uma oração, ou seja, com mais de um verbo. Se você não estudar bastante durante o ano, não passará na escola no final do ano. Eu tenho o verbo estudar e passará, certinho? Então, se eu tenho dois verbos na frase, eu tenho duas orações e eu tenho um período. Agora, meninos, o uso dos porquês, certinho? Vou iniciar com o porquê separado com acento, costumeiramente usado nos finais da frase, tanto em perguntas diretas quanto em pergunta indireta. Exemplo: ele não identificou os maiores, não sei porquê. Esse porquê não tem ponto de interrogação, certo? Outro exemplo: o peixinho precisa identificar cardumes maiores, por quê? Aí sim tem um pontinho de interrogação, certo? Então, por que separado com acento, usado nos finais de frase, ok? Por que separado sem acento? O anterior foi com acento, agora é sem acento. Usado em perguntas direta, certinho? Usado em perguntas indiretas também. Pode ser substituído por que motivo, por qual motivo. Pode ser substituído pelo qual e pela qual, certinho? Um exemplo do porquê separado com acento. Ele não entendeu o porquê o peixinho não conseguiu decidir, certinho? Esse porquê está no meio da frase, ok? Então vamos lá, recapitulando. Porquê separado, sem acento. Usado em perguntas diretas, certinho? Pode ser substituído por que motivo ou por que razão. Pode ser substituído pelo qual e pela qual, ok? Porque junto, sem acento. Utilizado para indicar respostas, para dar uma explicação, para justificar a causa de algo, certo? Ele também pode ser substituído por pois, visto que, haja que, em vez de que, certinho? Porque junto com acento. Foi o primeiro porquê que eu usei, quando eu falei bem assim, ó. Agora nós vamos
vamos estudar, vamos revisar o uso dos porquês. Lembra que ele é um substantivo, ou seja, ele sempre é precedido de um artigo, podendo ele ser definido ou indefinido, certinho? Um exemplo: não entendi o porquê da sua ausência ontem. Me diga um porquê de você não ter vindo ontem, certinho? Isso é um exemplo do porquê junto com acento, porque ele é um substantivo, certinho? Olá, chicos! Agora nós vamos a revisar espanhol, certinho? Bora lá. Pronomes pessoais em espanhol, tá ok? Estão escritos ali atrás, eu vou virar a câmera para vocês poderem ver. Como vocês podem observar aqui no quadro, esses aqui são os pronomes pessoais, certinho? Segue o padrão do brasileiro mesmo. Eu, tu, ele, ela, você. O tu, ele também pode ser considerado como você, certo? No espanhol. Porém, é um você formal. E o usted, que também é você, informal, certinho? Agora aqui, esses são nos singulares, certo? Agora no plural. Nós outros, que é nós. Vós outros, que é vós. Ellos, ellas e ustedes. Eles, elas e vocês, certinho? Olha, quero que vocês observem o seguinte. Primeira pessoa do singular, yo. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, él, ella e usted. Primeira pessoa plural, nós outros. Segunda pessoa do plural, vós outros. Terceira pessoa do plural, ellos, ellas e ustedes. Eu preciso que vocês decorem isso daqui. Agora nós vamos ver os números cardinais. Isso daí vocês já têm no caderno. Eu expliquei, nós assistimos um vídeo, tudinho, certinho? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20, 30, 40, 50 e assim por diante, certinho? Aqui no 10, eu vou passar para vocês do 11 até o 19, porque ele é diferente dos outros, ok? Olha, como vocês podem observar, na escrita ele muda um pouco, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como fica diferente, ok? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Por que que eu tô frisando eles? Porque do 20 até o 90 vai ser diferente. Olha aqui, ó. 21. Aí o 1 volta a ter som de 1, certo? 22 também volta a ter o som do 2. Do 2. Aqui muda porque é 11, 12, 13. É igual em português, certo? Quando a gente conta 11, 12, 13. Quando chega no 20, aí passa 21, 22, 23, certinho? Então é isso, meninos. Essa é a nossa revisão para a prova de segunda-feira, certinho? Tenho certeza que vocês vão dar conta e ó, tô na torcida aqui para dar tudo certo, tá bom? Boa prova, Jesus abençoa, façam com calma. A Lana vai mandar mais informações sobre como a prova será realizada, tá bom?